tanta informação diferente na mídia que se divide em defesa e oposição ao governo, é comum ver muita gente confusa sobre o momento em que vivemos. Por isso, hoje nós vamos entender melhor a crise política atual e como o processo de impeachment pode interferir no futuro do Brasil. Para isso, eu recebo o presidente do Conselho Municipal da Juventude de Belo Horizonte, Gilberto Souza, e o presidente do Instituto de Políticas Governamentais do Brasil, Raimundo Carvalho. Eu faço a minha reflexão dizendo que o Brasil passa por um momento de turbulência. Acho que impeachment é um instrumento muito pesado, põe em risco a nossa democracia, põe em risco as nossas instituições, mas a lei do impeachment, ela diz sobre o crime de responsabilidade. E a lei do impeachment também, ela regula um processo de julgamento dos membros do Poder Executivo e Poder Judiciário pelo Legislativo. Então, eu acho que o Brasil está sendo passado a limpo, é necessário, e vamos ver o que vai acontecer. Isso aí. E você, Gilberto? Então, eu concordo com o Raimundo, né, que nós estamos numa situação muito complicada no nosso país, né? Além de uma crise econômica, nós estamos passando por uma crise moral e uma crise ética, e isso tem sido assim muito frustrante para o povo brasileiro, né? Assistir tudo isso que está acontecendo pela TV, enfim, vendo quantas consequências drásticas estão acontecendo para o nosso povo. Eu acho que é muito importante, Márcia, a gente discutir, debater, refletir a respeito do que está acontecendo, porque faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano, e se a gente não pensar, a gente não refletir, a gente não vai sair dessa situação, né? É verdade. O que você vê de diferente ao longo da sua vida, observando o cenário político e econômico do Brasil? Márcia, eu estou vendo o Brasil, como o Gilberto bem frisou, muito preocupado. Vou deixar seus livros aqui. Eu já vivenciei um processo de impeachment em 1992 com Fernando Collor. E foi um momento em que a juventude brasileira foi para a rua, os caras pintadas. E eu estava hoje lembrando que essa juventude, os estudantes colocaram naquela época nas ruas 400 mil pessoas. E hoje nós tivemos no mesmo lugar, recentemente, 1.400.000 pessoas. Verdade. A força da internet, né, que chega para alavancar e espalhar mais rapidamente as notícias também. E a outra preocupação que eu vejo, eu estive aqui no seu programa e disse, olha, nós precisamos entrar na política, nós como cristãos, como católicos, como evangélicos, como igreja, nós temos que entrar na política. E hoje, assim, mais do que nunca, eu tenho essa convicção que a política é muito importante. O nosso país está paralisado, uma economia enfraquecida, desemprego, empresas fechando, as famílias padecendo, existe muita dificuldade. Tudo por quê? Porque a política parou o país. É verdade. Então, esse processo que nós estamos vivendo, eu acho que ele precisa ser feito, e agora eu espero que ele seja feito com uma certa brevidade, para que o país possa voltar no seu caminho. É verdade. Ele tem que ter um rumo. Retomar eu falo o crescimento. Márcia, que o Brasil peca num problema que nós nunca tivemos um plano de nação. Nós temos planos de governo com interesses segmentados, nós temos planos de poder, mas nós não temos um plano de nação, né? Se a gente olhar os Estados Unidos, por exemplo, eles têm um plano, os americanos têm um plano de nação, né? Eu acho que o Brasil precisa começar a pensar, e eu espero que esse novo governo, essa nova estrutura, que tudo caminha para isso, possa pensar no Brasil com um plano de nação. O que você chama de plano de nação? Olha, você fala assim, nós temos um plano de governo, então você estabelece metas para a educação, para a segurança, para o desenvolvimento, né, econômico. Quando você fala um plano de poder, não interessa a educação, não interessa o transporte, não interessa o emprego, interessa o poder. Nós mandamos. Quando a gente fala em plano de nação, nós trabalhamos numa convicção que o país ele tem que ser dirigido e governado como um todo. Ou seja, eu não posso ter uma bancada ruralista que só trabalha para o lado ruralista. Eu tenho que ter uma bancada nas minhas casas legislativas, casas brasileiras, com um plano que vai adotar toda a nação brasileira. Os favorecidos, os menos favorecidos, os que produzem, os que precisam ser inseridos na produção do país. Esse, para mim, é um plano que o Brasil precisa urgentemente adotar, plano de nação.
Verdade. E, sobretudo, respeitar assim, os seus líderes, suas autoridades, preparar o povo, sobretudo nós que somos eleitores, ensinar o nosso povo sobre política. E eu tenho uma convicção, Márcia e Gilberto, que quem vai conseguir fazer isso é a igreja associada ao governo. Concordo com o Raimundo. Eu acredito que as políticas, né, que ele chama de nação, não sei se é a mesma que políticas de Estado, e né, não sei se essa é a mesma, né, que você comentou, mas eu também creio que as políticas de Estado, né, que não visam simplesmente um determinado governo, um determinado partido, mas é uma política a longo prazo, normalmente, se o plano for correto, ela vai ser muito mais benéfica para o povo. Só que, infelizmente, medidas que são com um tempo muito grande para trazer um resultado, elas não são eleitoreiras. Né? Então, infelizmente, a gente fica numa situação complicada enquanto povo, porque a gente espera uma posição que venha trazer um resultado firme, efetivo para a nação, mas a gente fica à revelia de simplesmente políticas eleitoreiras. Né? Tem muitas perguntas. O Rafael Gomes também foi um dos primeiros a mandar pergunta por telefone. Ele diz: olá, como ficará a situação do Senado com indícios de corrupção por parte do presidente da Câmara, Eduardo Cunha? Isso não seria um problema uma pessoa investigada fazer parte de um processo sistemático como é o processo de impeachment? Bom, Márcia, nós precisamos ter aqui uma distinção que o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles não foram condenados, eles estão sendo investigados. Há indícios, né? Então, nesse tempo, eles podem estar exercendo a sua função política sem nenhum problema. Eles são investigados, têm indícios, podem ser condenados, podem ser afastados, mas no atual momento têm todo o direito pleno de exercer a sua função política. E aqui eu abro um parênteses para dizer assim, o Eduardo Cunha fez aquilo que a lei diz. Ele recebeu uma denúncia, e para haver impeachment nós temos que ter uma denúncia, uma acusação, uma defesa e um julgamento. E ele acatou esse processo, ele está realmente executando aquilo que a lei lhe favorece. Né? É verdade. Então, assim, Renan Calheiros e Eduardo Cunha são os nossos presidentes do Congresso Nacional, Senado e Câmara, mas são investigados, ainda não foram condenados. Dalton Firmino pergunta: caso a Dilma seja afastada, em quanto tempo o vice-presidente assume? Após o julgamento, né, do Senado, ela pode ser afastada por 180 dias. Nesse período vai se fazer uma investigação sobre o que ela está sendo acusada. E o vice-presidente do Brasil, o senhor Michel Temer, vai assumir a presidência durante esses 180 dias. Findado esse prazo, conclui-se que houve crime, será votado no Senado. Se tiver 2/3 do Senado aprovando, ela vai ser impedida, impugnada e fica definitivamente afastada e fica inelegível por 8 anos. E o senhor Michel Temer vai cumprir até 2018 o mandato como presidente da República. Até a próxima eleição. Até a próxima eleição. Lembrando que agora está sendo votado a aprovação do processo de impeachment, né? Exatamente. Não é o impeachment já, não. Agora é a aprovação do processo, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, a gente acompanhou 2 domingos atrás, e agora o Senado. Então, se o Senado aprovar, esses 180 dias é para se julgar o processo de impeachment. Isso. Foi aprovado, tá? Concordou? Então agora vai julgar o impeachment. São 2 coisas diferentes, porque tem gente achando que agora o Senado aprovando já é o impeachment, ela já está fora. E o Raimundo bem explicou aqui para a gente. Inclusive, Márcia, existe uma outra alternativa que no findar os 180 dias, se não se comprovar o crime de responsabilidade, ela é reconduzida ao cargo. Exatamente. E será presidente e vai continuar. Continuar até 2018, exatamente. E vale lembrar, Márcia, que no TSE está correndo uma ação em separado que está analisando, né, a chapa Dilma e Temer nas eleições, nas últimas eleições. Então, caso esse processo avance, é possível que os 2 saiam. E haja uma nova eleição e haja já. novas eleições. Né? Aí, nesse caso, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, assume a presidência e ele tem até 90 dias para convocar novas eleições. Gente, muita coisa acontecendo, é muita coisa que pode acontecer, né? A gente acalmou os ânimos agora, depois naquele domingo, né? Nossa. 17 de abril.
baixou a poeira, mas é muita coisa acontecendo. Tem uma panela isso. fervendo que não para de ferver. Ainda muita coisa a gente tem que continuar orando, analisando, lendo, e por isso que a gente está trazendo aqui esse assunto. Olha, Márcia, só para completar o nosso raciocínio, nós temos que dizer também aqui que o Supremo ditou as normas para esse julgamento, né? Então, tudo que está sendo feito dentro de acordo com a Suprema Corte do Brasil, que é o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal. É verdade. Então, tem que se cumprir tudo isso para que se possa chegar a um veredito final. A gente tem aqui uma pergunta, eu vou fazer, enquanto vocês respondem, eu vou ali para a cozinha. Olá, sou o José Ribeiro, estou em Pinheiro, Maranhão. Gostaria de saber dos especialistas se o impeachment nas circunstâncias atuais é procedente ou não e por quê. A segunda pergunta é, o que deverá ser feito para que haja recuperação da economia em curto e longo prazo? Pergunta complicada essa, né? Tentem resumir aí, meninos, porque eu preciso ir ali e nós temos que correr com o nosso tempo. Com relação à economia, eu acredito que nós vamos ter que nos organizar novamente, politicamente falando, né? Rever os nossos conceitos de economia e, sobretudo, trazer de volta os nossos investidores internacionais, porque com esse problema toda a política, os nossos investidores saíram do país. Não tem confiança no país, né? O país está desacreditado, nós estamos lá como mal pagador, né? Então, a gente precisa trabalhar um processo político, criar um alicerce para essa política desenvolver e fazer com que a economia possa voltar a ser crescente, né? Eu acho que nós temos um longo caminho a ser percorrido, nós precisamos voltar ao emprego, precisamos voltar às atividades das empresas, e precisamos rever muitas coisas, principalmente numa reforma política. Eu acredito que esse é o caminho. Exatamente. Acho que agora o que nós não podemos é aumentar a tributação ainda mais, que já é alta, né? Acredito que nós devemos fazer sim uma contenção de gastos, sobretudo no aparato estatal, ou seja, no funcionalismo público, e com certeza pensar em meios de incentivar, né, os investidores, como o Raimundo muito bem colocou, os investidores externos, a aumentar o grau de confiança em nosso país. Eu acho que se a gente começar a ter uma justiça que não seja tão flexível e seja mais justa, né, tem um processo, isso vai ajudar bastante. Meu nome é Elaine, sou de Contagem. Ela pergunta o seguinte, desde a eleição passada tem se falado muito sobre a reforma política. O que seria essa reforma? Teria de começar diminuindo a quantidade de partidos? Beijos, Elaine. Bom, a gente passou agora um momento de uma reforma eleitoral, né? Que não deixa de ser uma reforma política, mas atinge basicamente na esfera eleitoral. A gente tivemos diversas mudanças, né? Pontuar só algumas aqui. A questão, por exemplo, do financiamento público de campanha, que agora não pode mais. Isso é importante. A questão do tempo de campanha, antes era 90 dias, agora foram 45 dias. Então a gente passou por uma espécie de reforma política no momento eleitoral, mas ainda tem muita coisa ainda que a gente precisa revisitar, né? E é algo também que é complexo esse assunto, não é um assunto para ser esgotado, né, rapidamente. Com certeza. Mas com certeza nós precisamos reformar, sobretudo, como eu falei para vocês, a nossa questão moral e ética do nosso país. Com certeza. Eu quero só acrescentar a palavra do Gilberto, que eu fico assim abismado. Um país como o nosso ter 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Cada um com seu programa, cada um com seu estatuto. E nós temos 513 deputados federais, o que onera o país grandemente. Nós temos um Senado com 81 senadores. Eu estava vendo a questão dos funcionários do Senado, 3.516 funcionários terceirizados, 2.500 de carreira. E o nosso custo anual desse pessoal é de R$1 bilhão e 400 milhões de reais. Gente, é muito alto. Então, assim, essa reforma ela tem que ser ampla em todos os sentidos. Mas eu acho que não é só a reforma política, nós estamos da reforma tributária e outras tantas reformas. É verdade. Eu acho que nós precisamos trabalhar isso. Reformar tudo, vamos reformar tudo, gente. É isso que nós precisamos. Outros assuntos que foram discutidos, né, nesse sentido foi a questão exatamente dos partidos políticos, né? Que se o partido não tiver determinado número de deputados na Câmara, ele sequer iria ser considerado para o fundo partidário e para tantas outras questões, né? Acho que esse tipo de reforma faz sentido
determinado momento em que a gente deixa de ter tantos partidos, né, Raimundo? Eu também concordo contigo. Acho que, Omar, se você me permite, teve um jovem que me perguntou semana passada, assim, Gil, o que você acha sobre política? Está tão difícil as questões partidárias, tantos partidos pipocando com corrupção. O que você acha de a gente fazer um novo partido? Eu falei assim, nossa, mais um não, por favor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.